Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e te levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles a palavra que tu me destes. E eles acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. E nessa semana, nós, depois de termos concluído aquele grande discurso de Jesus, depois do lava-pés, Jesus começa no Evangelho de hoje a sua oração sacerdotal. É uma página muito bela que encontramos somente no Evangelho de João, uma página onde Jesus reza com toda a comoção. E são três temas fundamentais que aparecem nessa oração. Jesus reza pela sua glorificação, o momento da sua paixão. A glória de Deus não é o conceito que nós temos na dimensão humana. A glória de Deus, na tradição bíblica, é quando Deus manifesta a sua misericórdia, o seu amor pela humanidade. A glorificação que Jesus se refere é a sua morte na cruz, a sua morte, a sua ressurreição. Outro tema que é muito presente nessa oração é que Jesus pede ao Pai pelos seus discípulos, por aqueles discípulos que estão com ele, os apóstolos, mas não somente, por os discípulos que ele vai ter, os seus discípulos por todo o tempo, até o fim dos tempos. Ele pede nessa oração por todos nós. E pede também por aqueles que vão se converter a partir da pregação dos seus discípulos, que se tornam então os seus discípulos também. Um texto denso de um Jesus que é sofrido, de um Jesus que sente se aproximar o momento da sua morte, e que a igreja abre esses textos agora no tempo pascal, porque é justo que o testamento do nosso Deus e Senhor, do Senhor Jesus, seja lido por nós quando nós estamos celebrando a sua Páscoa da ressurreição. Jesus começa a sua oração assim, dizendo Pai. É o nome por excelência com o qual Jesus se refere ao seu Pai. Mas é interessante, caríssimos, que mesmo quando Jesus ensina o Pai Nosso, Jesus se refere ao Pai com uma expressão que não era comum um adulto usar. Seria ridículo para um adulto do tempo de Jesus chamar o Pai assim, porque Jesus chama o Pai como uma criança o chama. Se recorda as crianças que estão aprendendo a falar, que não sabem dizer muito bem a palavra e então chama papá, papá. É uma expressão, a palavra que Jesus usa é assim. Uma palavra não gramatical, mas como um balbuciar, cheio de afeto, cheio de amor, que enche o coração de um pai. Eu observo os meus amigos que têm filhos, quando são chamados assim. Eles reconhecem, para nós que não somos os pais, não quer dizer nada,
Mas eles, quando os filhos começam a chamar assim, cheiem-se de alegria. E o filho chama assim porque se sente seguro. É este o modo que Jesus chama o seu Pai e que nos dá também o direito na oração do Pai Nosso de chamá-lo assim. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Que hora é essa? A hora de Jesus é o momento da cruz. Lembram que no Evangelho, já desde o início, Jesus está dizendo: minha hora não chegou? Quando Jesus começa o capítulo 13, que é aquele do lava-pés, vai se dizer que Jesus, prevendo que a sua hora está chegando. Então, esta hora é a cruz. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho. Glorifica o teu filho que na cruz vai manifestar a sua glória, que é o amor. E que o teu filho glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. E o que é a vida eterna? Jesus vai definir vida eterna assim, que a vida eterna é que eles conheçam a ti, o único Deus, e aquele a quem tu enviaste. Essa é a experiência fundamental de vida eterna. A vida eterna não é uma vida que começa depois da morte, mas uma experiência de conhecimento do Pai e do seu Filho Jesus. Mas entendam, conhecimento nós pensamos sempre que é uma experiência intelectual, mas o conhecimento na tradição bíblica é uma experiência pessoal, íntima com alguma pessoa. Se recordam quando Maria vai dizer assim: eu não conheço o homem? Não é que Maria não sabia o que é um homem, mas para dizer assim que não teve uma experiência de intimidade. Então a vida eterna, aquela que nós queremos, não é algo que começa somente depois da morte, mas se antecipa aqui nesta vida à medida que nós nos aproximamos, que nós tenhamos uma relação pessoal com o Pai e com o Filho que Ele enviou. E agora vem o pedido de Jesus: eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Jesus faz o primeiro pedido. No discurso de Jesus, nessa oração, ele separa muito o mundo como aquilo que é contra o que é de Deus, o mundo que está levando Jesus à morte, e pelos seus discípulos. Ele vai dizer que ele está nesse mundo, mas não é deste mundo, e do mesmo modo que nós estamos neste mundo e não somos deste mundo. Jesus pede por nós, seus discípulos: eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus vai dizer dos seus discípulos, dos apóstolos de nós, que somos do Pai, mas que fomos confiados pelo Pai ao seu Filho Jesus. E agora Jesus, nesse momento de sofrimento, veja o que é interessante, me impressiona tanto isso. Jesus sofrido, Jesus que sabe que vai morrer, e neste momento ele se recolhe em intimidade profunda. O que é a vida de oração de Jesus? Se nos encanta a vida de oração, ver uma pessoa que reza com intensidade, pensemos o que era essa vida de oração de Jesus. E Jesus, neste momento de sofrimento, por quem ele reza? Por nós, seus discípulos. Que ele reza e diz que não são meus, mas tu me destes, ó Pai, e que agora são meus porque tu me destes aqueles que são teus. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Nós que permanecemos no mundo, que permanecemos neste mundo que é uma contraposição ao Evangelho, que luta contra o Evangelho, o mundo que não aceita Deus, que não aceitou no tempo de Jesus, mas que ainda hoje é um mundo que rejeita a salvação, que rejeita a Deus, que luta contra tudo aquilo que é religioso, e que como seria invivível este mundo se não fosse o aspecto da religião, daqueles que creem a Deus, que podem dar um sentido. E Jesus vai dizer assim: já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e por isso ele reza por nós. E vai continuar nesses dias essa oração belíssima, a oração sacerdotal do Senhor. Ele reze por nós e que possa encontrar na nossa vida uma correspondência a nós que somos do Pai e que fomos confiados ao Filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.